A vitrine de cultivares Bollgard 3 foi construída com o objetivo de gerar informações de desempenho e comportamento das cultivares Lançamento, Delta Pine, Bollgard 3 RR Flex, DP 1857B3RF e DP 1866B3RF, através de diferentes práticas agronômicas. No Mato Grosso, a vitrine foi instalada na Estação Experimental da Agrodinâmica Pesquisa e Consultoria Agronômica, com variações de práticas de manejo divididas em 4 temas: época de plantio, população de plantas, regulador de crescimento e nutrição de plantas. O ensaio foi avaliado durante todo o período de desenvolvimento das plantas e agora vocês poderão acompanhar conosco os resultados finais desse trabalho. Antes de entrarmos nos resultados propriamente ditos, é preciso analisarmos como foi o clima durante a condução da vitrine tecnológica, pois muito do que foram as condições climáticas nos remetem a campo. Como foi o desempenho das cultivares Bollgard 3 RR Flex. Para entendermos melhor a safra 2021, trouxemos os dados meteorológicos da Agência Nacional Americana, NOAA, nos quais nos mostram os principais fenômenos macroclimáticos que influenciam cada ano agrícola. O NOAA monitora a temperatura na superfície do Oceano Pacífico. Essa temperatura pode nos sinalizar anos de El Niño, anos de Laninha ou anos de neutralidade. Temperatura mais elevada na superfície do Oceano Pacífico pode nos sinalizar anos de El Niño e temperaturas mais amenas ou mais frias nos sinalizam anos de Laninha. Na safra 2021 podemos observar a forte interferência do fenômeno Laninha, a qual proporciona temperaturas mais amenas para o Brasil, aumentando o regime pluviométrico nas regiões centro-oeste e nordeste do continente. Porém, para o estado do Mato Grosso, mesmo sob interferência do fenômeno Laninha, podemos observar que ocorreram um atraso no início das chuvas. Os regimes pluviométricos do mês de setembro, outubro e novembro também foram reduzidos. Trouxemos aqui alguns mapas do CPTEC e INPE para compararmos a safra 19-20 e 2021 nos meses de dezembro e janeiro. A safra 19-20 foi um ano de neutralidade e onde obtivemos os maiores tetos produtivos do algodão para o estado do Mato Grosso. Quando observamos a temperatura do Oceano Pacífico na safra 19-20, nos meses de dezembro e janeiro, podemos observar uma grande diferença para os meses de janeiro e dezembro da safra 2021. Esse resfriamento da água do Pacífico na safra 2021 nos representa a forte interferência do fenômeno Laninha. Porém, essa safra 2021 foi um ano atípico, com o atraso do início das chuvas no mês de setembro, iniciando as mesmas a partir de meados de outubro e um novembro, dependendo da região do estado do Mato Grosso, com baixo regime pluviométrico. Esse fato pode estar relacionado à temperatura do Oceano Atlântico. Na safra 19-20, podemos observar uma temperatura um pouco mais amena nos meses de dezembro e janeiro do Oceano Atlântico, comparada à safra 20-21, onde podemos observar um superaquecimento das águas do Oceano Atlântico que pode ter influência sobre as precipitações nas principais regiões produtoras do Brasil. Nesse gráfico, trouxemos a precipitação média mensal que ocorreu durante o ciclo do algodão na estação experimental. Do dia 1º/1 ao dia 17/4, onde ocorreu a última chuva, tivemos um acumulado de 1.038,5 milímetros. E podemos perceber que o mês de fevereiro foi o mês de maior precipitação. E o corte da chuva aconteceu no mês de abril, especificamente a última chuva ocorreu no dia 17/4. Nesse próximo gráfico, trouxemos a precipitação média diária ocorrida na estação experimental. Podemos observar que no início do mês de janeiro ocorreram uma diminuição das chuvas e posterior, no início de fevereiro também ocorreu uma diminuição das chuvas. Boa parte da vitrine foi implantada a partir do dia 20 de janeiro. A maior parte dos tratamentos da vitrine foram implantados no dia 20 de janeiro e podemos observar que dia 22, 23, 24 de fevereiro, quando maior parte da cultura encontrava-se em B1,
ocorreram o maior período de chuva. Posterior a isso, em meados de março, do dia 10 ao dia 15 de março, também ocorreu um período de menor intensidade de chuva. Praticamente boa parte da vitrine encontrava-se em F1, ou seja, o início do florescimento, e posterior, final de março, também tivemos uma diminuição do período de chuva, com o corte dessas chuvas a partir do dia 17/4, quando maior parte dos tratamentos da vitrine encontrava-se com 83 dias após a emergência. Outro ponto importante a analisarmos é a temperatura. A cultura do algodão é extremamente dependente de temperatura. Nesse gráfico, trouxemos a temperatura máxima e mínima desde o início do mês de janeiro até o final do mês de julho. Podemos observar que nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril temos uma menor variação da temperatura máxima relacionada à temperatura mínima, e a partir do mês de maio começamos a ter a diminuição na temperatura máxima, o que é normal, pois estamos caminhando do verão para o inverno. É um ponto importante a ser observado, pois todo o estágio fisiológico que ocorre na cultura do algodão está relacionado ao acúmulo de calor. Notamos que no mês de fevereiro, março e abril temos uma maior soma térmica, e aproximando-se a estação de inverno, ou seja, maio para frente, começamos a ter uma diminuição na soma térmica. Nesse próximo gráfico, podemos observar a soma térmica desde o dia 10/1, a implantação dos principais tratamentos na vitrine, até o final do mês de julho. Essa linha vermelha representa o acúmulo de calor. Esse acúmulo de calor ele é medido através da soma da temperatura máxima mais a mínima dividido por 2 menos 15, sendo 15 a temperatura base para o desenvolvimento da cultura do algodão. Quer dizer, abaixo de 15 a cultura do algodão paralisa seu desenvolvimento fisiológico. Aos 85 dias após a emergência, ou seja, no desenvolvimento reprodutivo pleno da cultura do algodão, obtivemos 995 unidades de calor. Por volta dos 110 dias após a emergência, ou seja, aparecimento do primeiro capulho, estágio fisiológico C1, obtivemos um acúmulo de 124 unidades de calor, o que é relativamente normal para o estado do Mato Grosso. A cultura do algodão é uma cultura extremamente exigente em fertilidade do solo e altamente responsiva. Aqui podemos observar a análise solo da estação experimental no qual a vitrine foi conduzida, com alguns pontos importantes a serem observados, como o teor de matéria orgânica, CTC, níveis de fósforo, cálcio, magnésio, potássio, e outro ponto importante a ser observado é teores de argila. Então podemos observar que é um solo que possui um alto teor de argila. Antes de entrarmos nos resultados propriamente ditos, vamos relembrar os tratamentos que foram realizados na vitrine tecnológica. Na vitrine de época de plantio, tomamos 3 datas como base, sendo primeira época 10 de janeiro, segunda época 20 de janeiro e terceira época 27 de janeiro. Para a vitrine de populações de planta, tomamos como base 3 populações, sendo elas 70 mil plantas, 90 mil plantas e 110 mil plantas por hectare. Na vitrine de regulador de crescimento, utilizamos 2 taxas de crescimento diária, sendo elas 1 centímetro dia e 1,5 centímetro ao dia. Para a vitrine de nutrição de plantas, trabalhamos com 3 tratamentos diferentes de nitrogênio, fósforo e potássio, sendo eles 120, 70 e 120 kg de NPK, outro tratamento 160, 100 e 160 kg de NPK, e o último tratamento 200, 130 e 200 kg de NPK. As aplicações de fósforo foram efetuadas no momento do plantio, na base. Aplicações de K2O, 50% da aplicação foi feita pré-plantio e 50% aos 35 dias após o plantio. As adubações nitrogenadas foram divididas em 3 aplicações, sendo elas 25% da dose aos 15 dias após a emergência, 50% da dose de nitrogênio aos 35 dias após a emergência
e 25% do restante da dose aos 65 dias após a emergência. Nas vitrines de população, regulador de crescimento e nutrição de plantas, tomamos como base o plantio na segunda época, ou seja, dia 20 de janeiro. População de plantas, adotamos 90 mil plantas por hectare e utilizamos a taxa de crescimento de 1 centímetro ao dia. Para a vitrine de épocas de plantio, regulador de crescimento e nutrição de plantas, tomamos como base a população de 90 mil plantas por hectare. Com exceção da vitrine de épocas de plantio, as demais vitrines utilizamos como base a segunda época, ou seja, dia 20 de 1 para o plantio. Com exceção da vitrine de população de plantas, tomamos como base a população de 90 mil plantas por hectare. Com exceção da vitrine de regulador de crescimento, as demais vitrines tomamos como base a taxa de crescimento de 1 centímetro ao dia. Com exceção da vitrine de nutrição de plantas, as demais vitrines, o manejo nutricional adotado foi o mesmo utilizado pela agrodinâmica. Antes de entrarmos nos resultados propriamente ditos, é preciso explicar como foi feita a colheita. A mesma foi feita de forma manual, utilizando repetições e adotando o padrão utilizado pela agrodinâmica. Coleta de capulho para peso médio, rendimento de fibra e posterior análise de HVI. Trouxemos aqui a média da produtividade em arrobas de caroço da vitrine de cultivares. A produtividade ficou em 357 arrobas por hectare, sendo que a maior resposta foi observada na vitrine de regulador de crescimento, seguido pela população de plantas, adubação e época de plantio. Quando analisamos as cultivares independente da vitrine, de forma separada, observamos que a Delta Pine 1866B3RF apresentou a produtividade de 359 arrobas por hectare, comparado à Delta Pine 1857 Bulgar 3RF, que apresentou 356 arrobas por hectare, uma diferença de apenas 3 arrobas por hectare. Analisando o ensaio de época de plantio, a média total foi de 341 arrobas por hectare, sendo que a segunda época foi a que apresentou o maior potencial produtivo de 354 arrobas por hectare. Isso nos dá uma diferença de 27 arrobas comparada à primeira época, que foi a época que obtivemos a menor produtividade. Quando analisamos cultivar a cultivar, podemos notar que a Delta Pine 1866B3RF apresentou uma média de 343 arrobas por hectare, comparada à Delta Pine 1857 de 338 arrobas por hectare. Quando analisamos a produtividade em caroço por hectare de cada uma das cultivares versus a época de plantio, observamos que a cultivar Delta Pine 1866B3RF apresentou a maior produtividade de 364 arrobas por hectare na segunda época, consequentemente também foi a que apresentou a menor produtividade na primeira época. Analisando a cultivar Delta Pine 1857B3RF, a mesma apresentou uma estabilidade muito grande entre segunda e terceira época. Segunda época 344 e terceira época 343 arrobas por hectare. Analisando a produtividade em caroço das cultivares versus épocas de plantio, podemos observar que tanto a cultivar Delta Pine 1866B3RF como a cultivar Delta Pine 1857B3RF apresentaram as maiores produtividades na segunda época. Porém, a cultivar DP 1857B3RF apresentou menor variabilidade da segunda para a terceira época. Analisando a vitrine de adubação, a média de produtividade ficou em 360 arrobas por hectare, sendo que observamos uma resposta significativa ao aumento do nível de adubação de NPK, sendo que a maior produtividade foi observada na maior adubação, a qual foi de 373 arrobas por hectare. Para as duas cultivares, a maior produtividade média foi da cultivar Delta Pine 1857B3RF, com 362 arrobas por hectare. Quando analisamos a vitrine de adubação versus cultivar, observamos que o maior incremento de produtividade foi da cultivar Delta Pine 1866B3RF,
saindo de 335 arrobas para 381 arrobas por hectare, dando um incremento de 46 arrobas por hectare. Já a cultivar 1857 B3RF apresentou resposta significativa, porém uma diferença menor entre os tratamentos. Para o ensaio de população de planta, a média de produtividade ficou em 364 arrobas por hectare, sendo que a maior resposta ou a maior produtividade foi obtida na população média de 110 mil plantas, com 370 arrobas por hectare. Quando analisamos as cultivares de forma isolada, a cultivar Delta Pine 1866 B3RF apresentou uma média de 366 arrobas por hectare e a cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou a produtividade média de 362 arrobas por hectare. Analisando de forma isolada a interação cultivar-população de plantas, observamos que a maior resposta em termos de aumento de população de plantas foi notada na cultivar DP 1857 B3RF, pois saiu de 347 arrobas na população de 70 mil plantas para 376 arrobas na população de 110 mil plantas. Já a cultivar Delta Pine 1866 B3RF, podemos notar que a maior produtividade da mesma foi na população de 90 mil plantas por hectare, apresentando 370 arrobas por hectare. Na vitrine de regulador de crescimento, tivemos a produtividade média de 367 arrobas por hectare, o crescimento de 1 cm versus 1,5 cm ao dia. A maior produtividade foi obtida na taxa de crescimento de 1 cm ao dia, com produtividade de 374 arrobas por hectare. Analisando as cultivares de forma isolada, média da cultivar Delta Pine 1866 B3RF foi de 373 arrobas, comparada a Delta Pine 1857 B3RF de 362 arrobas por hectare. Abrindo a vitrine de regulador de crescimento, quando analisamos de forma isolada cultivar versus taxa de crescimento, podemos notar que a maior resposta foi da cultivar Delta Pine 1866 B3RF. Passou de 387 arrobas por hectare, com 1 centímetro ao dia, para 358 arrobas na taxa de crescimento de 1,5 centímetro ao dia, nos dando uma diferença de 29 arrobas por hectare apenas no manejo de regulador de crescimento. Já a cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou uma menor variabilidade com relação à taxa de crescimento de 1 centímetro para 1,5 centímetro ao dia. Outro ponto importante a ser analisado quando tratamos de cultivares de algodão é o rendimento de fibra da mesma. Hoje o mercado busca cada vez mais cultivares com rendimento mais alto, aliado sempre à qualidade de fibra. O rendimento de fibra está muito associado à característica genética de cada uma das cultivares. Na estação da agrodinâmica, o rendimento de fibra foi obtido através de uma algodoeira de 10 serras. A média de rendimento de fibra ficou em 45%. E observamos uma pequena variação entre os tratamentos, sendo que o tratamento de regulador de crescimento apresentou 45,4% de rendimento de fibra, comparado a tratamento de população de plantas que apresentou uma média de 44,8%. Quando analisamos de forma isolada cada uma das cultivares, a cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou uma média de 46% de rendimento, versus a cultivar Delta Pine 1866 B3RF, que apresentou a média de rendimento de 44,1%. Na vitrine de população de planta, observamos uma pequena variação em termos de rendimento de fibra versus população. A cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou maior rendimento de fibra, variando de 45,2% em população de 90 mil para 45,7% de rendimento de fibra na população de 110 mil plantas. Já a cultivar Delta Pine 1866 B3RF apresentou o maior rendimento de fibra na população de 90 mil plantas, sendo ele 44,8%. Quando analisamos a vitrine de épocas, também podemos observar que obtivemos resposta significativa de rendimento de fibra versus época de plantio, sendo que para ambas as cultivar, o maior rendimento de fibra foi obtido na segunda época, apresentando um número de 45,4% de rendimento. Na vitrine de nutrição, notamos uma variação mínima entre o rendimento de fibra versus tratamentos.
A cultivar Delta Pine 1857B3RF apresentou o maior rendimento de fibra na adubação de 160, 100 e 160 de NPK, e já a cultivar Delta Pine 1866B3RF apresentou o maior rendimento de fibra na adubação de 120, 70 e 120 de NPK. Analisando a vitrine de regulador de crescimento, observamos um pequeno incremento quando trabalhamos com a taxa de crescimento de 1 cm ao dia. A maior resposta foi para cultivar Delta Pine 1857B3RF com crescimento de 1 cm ao dia, obtendo 46,6% de rendimento de fibra. Já a cultivar Delta Pine 1866B3RF, o maior incremento de fibra foi de 44,8% na taxa de crescimento de 1,5 cm ao dia. Cultivares com alto teto produtivo e com rendimento de fibra elevado nos proporciona elevados patamares de produtividade em arrobas de pluma por hectare. A média em produtividade de arrobas de pluma por hectare na vitrine ficou em 161 arrobas por hectare. E podemos notar que a maior produtividade em arrobas de pluma por hectare está vinculada à vitrine de regulador de crescimento, onde obtivemos a produtividade de 167 arrobas de pluma por hectare. Quando analisamos de forma isolada, cultivar a cultivar, notamos que devido ao maior rendimento de fibra da cultivar DP 1857B3RF, entregou uma maior produtividade em arrobas de pluma por hectare comparada à cultivar Delta Pine 1866B3RF, a qual havia nos entregado maior produtividade em arrobas de caroço. Para a vitrine de época de plantio, a produtividade média foi de 153 arrobas por hectare. E a maior resposta foi na segunda época, com produtividade de 161 arrobas por hectare. Quando analisamos de forma isolada cada uma das cultivares, notamos que a cultivar Delta Pine 1857B3RF apresentou um incremento médio de 8 arrobas comparada à cultivar Delta Pine 1866B3RF. Nesse gráfico, podemos notar que a maior produtividade foi observada na segunda época para a cultivar Delta Pine 1857B3RF, com 162 arrobas por hectare. Posterior a cultivar Delta Pine 1866B3RF, em 159 arrobas por hectare. Concluímos que a segunda época foi a época que obteve o maior incremento de arrobas de pluma por hectare em ambas as cultivares. Na vitrine de nutrição de plantas, a média de produtividade de fibra por hectare foi de 162. Podemos notar que houve um incremento de produtividade conforme aumentamos os níveis de NPK no solo. Olhando de forma isolada cada uma dos cultivar, podemos notar que a cultivar Delta Pine 1857B3RF apresentou um incremento de 7 arrobas em cima da cultivar Delta Pine 1866. Isso bastante vinculada ao rendimento de fibra da Delta Pine 1857 ser maior. Quando analisamos de forma isolada cada cultivar versus tratamento nutricional, notamos que a maior produtividade foi da cultivar Delta Pine 1857B3RF, na vitrine de 160, 100 e 160 kg de NPK, seguidos por 168 arrobas de pluma para cultivar Delta Pine 1866B3RF, no maior nível nutricional de NPK. Analisando de forma geral os dados, notamos que a maior resposta em incremento de pluma por hectare está vinculada a cultivar Delta Pine 1866B3RF. E para cultivar Delta Pine 1857B3RF, notamos uma maior estabilidade entre os tratamentos. Na vitrine de populações de plantas, a produtividade média foi de 163 arrobas por hectare e notamos um incremento em produtividade de arrobas de fibra por hectare quando se aumentou a população de plantas. A média entre as cultivares foi de 161 arroba para cultivar Delta Pine 1866B3RF e 165 arrobas para cultivar Delta Pine 1857B3RF, uma diferença de 4 arrobas entre as mesmas. Quando analisamos de forma isolada cultivar versus tratamento, observamos que
a cultivar Delta Pine 1857B3RF obteve maior resposta em arrobas de pluma por hectare na população de 110 mil plantas por hectare. Já a cultivar Delta Pine 1866, a maior produtividade, que foi de 166 arrobas de fibra por hectare, foi na população de 90 mil plantas. Analisando de forma geral, a cultivar Delta Pine 1857B3RF, ela respondeu muito bem ao aumento de população de plantas. Já a cultivar Delta Pine 1866, o melhor resultado foi na população de 90 mil plantas, não respondendo tanto na população de 70 e aumento de população para 110 mil plantas. Na vitrine de regulador de crescimento, a média em arrobas de fibra por hectare foi de 167. Já notamos anteriormente que o tratamento de 1 centímetro dia teve um incremento de produtividade de algodão em caroço e, consequentemente, também incremento de produtividade em arrobas de algodão em fibra. Sendo que a diferença entre os dois cultivares ela foi mínima, de apenas uma arroba por hectare média. Quando abrimos a vitrine de regulador de crescimento versus produtividade em arrobas de fibra por hectare, podemos notar que Delta Pine 1866B3RF apresentou a maior produtividade de 172 arrobas por hectare de fibra quando utilizamos a taxa de crescimento de 1 centímetro ao dia. Já a cultivar Delta Pine 1857B3RF, a diferença foi de apenas uma arroba para crescimento de 1,5 cm ao dia e crescimento de 1 cm ao dia. Portanto, a cultivar Delta Pine 1866 exige um trabalho mais forte de regulador de crescimento, pois a diferença foi de 12 arrobas por hectare, 1,5 cm para 1 cm, e já a cultivar Delta Pine 1857, a diferença foi mínima, com taxa de crescimento entre 1 cm e 1,5 cm. Após analisarmos a produtividade em arrobas de caroço e rendimento de fibra nos diferentes tratamentos da vitrine, trago aqui um resumo da cultivar Delta Pine 1857B3RF com os diferentes tratamentos adotados. Notamos que a mesma foi bastante responsiva à fertilidade do solo, porém uma variação pequena entre a vitrine de média a altos teores de NPK. A mesma foi altamente responsiva ao aumento de população, 70, 90 e 110 mil plantas, sendo que a maior produtividade observamos na população de 110 mil plantas para a condição de segunda safra. Para o manejo de regulador de crescimento, observamos uma elasticidade maior na condução dessa cultivar, pois a diferença foi mínima no crescimento de 1 cm para 1,5 cm ao dia. E uma resposta significativa à janela de plantio, sendo que a maior produtividade foi obtida na segunda janela. Analisando a cultivar Delta Pine 1866B3RF, em todos os tratamentos da vitrine, observamos que ela apresentou um resultado bastante significativo com relação à taxa de crescimento, sendo que a taxa de crescimento de 1 cm dia foi a qual proporcionou o maior incremento de produtividade para essa cultivar, o qual foi de 172 arrobas por hectare. Outro ponto importante é a resposta da cultivar ao aumento do nível de NPK no solo, sendo que a maior produtividade foi observado nos maiores teores de NPK. Um ponto importante também é a variação entre população, 70, 90 e 110 mil plantas. A maior produtividade foi obtida na população de 90 mil plantas por hectare. Época de plantio também teve uma forte influência. A segunda época de plantio foi onde obtivemos o maior incremento de produtividade relacionado à primeira e terceira época. Sabemos que a cultura do algodão não para apenas na produtividade em arrobas de caroço por hectare ou arrobas de pluma por hectare. Outro ponto muito importante a ser analisado é a qualidade de fibra, realizada através de análise de HVI. As qualidades intrínsecas da fibra do algodão são pontos importantíssimos a ser analisados. Ao invés de detalharmos ponto a ponto cada característica intrínseca da fibra do algodão, criamos uma planilha padrão com as principais características analisadas durante a formalização de contratos de comercialização de pluma de algodão. Essa planilha possui 3 classificações, sendo elas
deságio, mercado interno e exportação. Para que a fibra seja tipo exportação, a mesma deve apresentar comprimento acima de 28 mm, resistência acima de 28 Gramatex e microner variando de 3,5 a 4,9. Para ser uma fibra de mercado interno, a mesma deve apresentar comprimento menor que 28 mm, porém até o limite de 27,4 mm. Mesma coisa acontece para a resistência. Resistência menor que 28, com limite até no máximo 27 Grautex. E o microner deve apresentar o microner entre 3,5 e 4,9. Se o microner apresentar menor que 3,5 e maior que 4,9, ela é considerada uma fibra de deságio. Assim como comprimento menor que 27,4 mm e resistência menor que 27 Grautex. Trago aqui os dados de HVI das duas cultivares Delta Pine 1857 B3RF e 1866 B3RF, conforme a vitrine adotada. Nesse primeiro gráfico analisamos comprimento de fibra, índice de fibra curta, uniformidade do comprimento, resistência, microner e o padrão exportação por ensaio e tratamento. Basicamente, o que podemos observar que para as vitrines de regulador de crescimento, população de planta e adubação, obtivemos 100% de pluma tipo exportação e na vitrine de épocas, 94% de pluma tipo exportação. Quando analisamos de forma isolada as características intrínsecas versus as vitrines, podemos observar que para comprimento de fibra, a adubação ela teve a resposta mais significativa, ou seja, o maior comprimento de fibra médio de 30,23 mm. O índice de fibra curta foi mais influenciado pela época de plantio, sendo que, como a gente viu, o desejável seria índice de fibra curta menor que 10, portanto todas as vitrines estão dentro de uma faixa ótima, porém a época de plantio e a população de plantas elas tiveram um nível um pouco maior em termos de índice de fibra curta. Uniformidade foi muito semelhante, uniformidade do comprimento foi muito semelhante para ambas os tratamentos. Quando analisamos a resistência de fibra, podemos observar que o regulador de crescimento ele teve uma influência um pouquinho maior que a população de plantas, em termos de fibra mais resistente. O microner, em ambas as vitrines, ele se encontra de forma ajustada, pois como a gente viu, os níveis variam de 3,5 a 4,9, dentro dessa faixa é uma faixa ótima, porém a época de plantio ele teve um pouquinho mais influência, ficando a média de 4,5 o nível de microner para essa vitrine. Quando analisamos de forma isolada característica intrínseca de fibra versus cultivar, observamos que a Delta Pine 1866 B3RF apresentou um maior comprimento de fibra relacionado à Delta Pine 1857 B3RF. Índice de fibra curta média 7,7 para ambas as cultivares, uniformidade, mesma uniformidade do comprimento para ambas as cultivares, resistência de fibra, Delta Pine 1866 B3RF apresentou uma resistência de fibra um pouco maior. Para o microner, notamos que a cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou um microner um pouco mais alto, dentro da faixa, é claro, mas ficando com a média de 4,5, e a cultivar Delta Pine 1866 apresentou um microner um pouquinho mais baixo, dentro de uma faixa ótima de 4,35 de microner. Portanto, quando analisamos o padrão exportação, a cultivar Delta Pine 1866 B3RF apresentou 100% dentro dos padrões de qualidade de fibra, e a Delta Pine 1857 B3RF apresentou 97% dentro do padrão exportação de fibra. Trago aqui um resumo da qualidade de fibra por cultivar, iniciando pela cultivar Delta Pine 1857 B3RF. Nesses gráficos podemos analisar todos os tratamentos versus a média de qualidade de fibra de cada um dos tratamentos. A influência dos tratamentos versus a qualidade de fibra da cultivar. Com relação ao comprimento de fibra e os tratamentos adotados para a cultivar Delta Pine 1857 B3RF, podemos observar que a
fertilidade do solo, aumento dos níveis de NPK, população de planta e regulador de crescimento tiveram uma maior influência no desenvolvimento do comprimento da fibra. A terceira época foi o tratamento que apresentou o menor comprimento de fibra, ou seja, isso pode estar relacionado com o corte da chuva de 17 de abril, o algodão estava com 83 DAI e a gente sabe que comprimento de fibra se faz com divisão e expansão. E a expansão basicamente ela é feita por pressão de tugor, água no sistema. Então ela pode ter levado em consideração aí esse menor comprimento de fibra na terceira época. Índice de fibra curta, praticamente todos os índices dentro de um padrão ótimo, sendo que também a gente nota que resposta à fertilidade e maior população, ela diminuiu o índice de fibra curta. Maior população para essa cultivar pode estar relacionado aí com maior pegamento de estrutura de primeira posição, né? Primeira posição, fibra de melhor qualidade, né? Tudo um fator aí relacionado a isso, bem como o manejo do regulador 1 centímetro ao dia. Uniformidade de comprimento, basicamente aí todos os padrões dentro de um padrão ótimo e maior interferência aí para a população de plantas de 110 mil plantas. Com relação à resistência de fibra, praticamente todos os tratamentos da vitrine apresentaram um ótimo índice. Para a Micronair, é notório que obtivemos o maior Micronair de 4,77 na segunda época e também primeira época. Micronair é um índice que está muito vinculado a ambiente e temperatura. Como notamos no gráfico de temperatura, meses de janeiro, fevereiro, março, tivemos uma maior amplitude térmica durante o período da condução da vitrine. Isso pode estar relacionado a maior deposição de celulose e, consequentemente, aumento desse índice de Micronair. Portanto, quando analisamos padrão de exportação por ensaio e tratamento, apenas a terceira época ela foi mais afetada, muito vinculada aos fatores ambientais que eu já citei anteriormente. As demais vitrines, tanto nutrição, regulador, população de planta, para essa cultivar obtivemos 100% padrão de exportação. Trago agora a cultivar Delta Pine 1866 B3RF para olharmos os padrões de qualidade de fibra relacionados a ensaio e tratamento. Para essa cultivar, o comprimento de fibra ele foi excelente para ambos os tratamentos, sendo que observamos que o maior comprimento de fibra foi obtido com aumento de fertilidade na melhor época de plantio e regulador de crescimento de 1,5 cm ao dia. Para o índice fibra curta, podemos observar que todos os tratamentos ficaram dentro de um padrão ideal, ou seja, abaixo de 10%. O menor índice fibra curta foi observado na taxa de crescimento de 1 cm ao dia, ou seja, uma planta bem regulada, bem gerenciada, eu consigo ter resultados significativos em qualidade de fibra. Uniformidade de comprimento, tudo dentro de um padrão ideal. Quando a gente analisa a questão de resistência, também proporcionando aí excelente resistência de fibra, todos os padrões aí acima de 28, ou seja, dentro de um padrão de exportação. Para o Micronair, podemos observar que o maior índice de Micronair ele foi observado na primeira época, 4,63, ainda dentro do nível ótimo de 3,5 a 4,9. Porém, boa parte do índice de Micronair, como eu falei anteriormente, ele pode estar relacionado com a janela de plantio, ou seja, primeira janela, segunda janela, terceira janela. Então, conforme a gente estende a janela de plantio, a tendência é de termos um Micronair um pouco mais baixo. Porém, todos os tratamentos eles ficaram dentro de um padrão ótimo de índice de Micronair. Quando observamos de forma geral a cultivar Delta Pine 1866 B3RF, comparando o padrão exportação com ensaio e tratamento, observamos que para ambos os tratamentos a cultivar apresentou 100% de padrão exportação, falando-se em qualidade de fibra. Portanto,
Após todo o desenvolvimento desse trabalho, desde plantio, condução, acompanhamento, colheita, beneficiamento e análise de HVI, podemos concluir que ambas as cultivares apresentam alta resposta à fertilidade do solo e principalmente a cultivar Delta Pine 1866 B3RF, a qual observamos maior incremento de produtividade quando aumentamos os níveis de NPK no solo. Para a cultivar Delta Pine 1866 B3RF, observamos que o maior teto produtivo foi obtido na população de 90 mil plantas por hectare. Já para cultivar Delta Pine 1857 B3RF, observamos uma resposta significativa para o aumento de população. Com relação a regulador de crescimento, sabemos que o mesmo é um ponto-chave para a obtenção de lavouras de alto teto produtivo. Na cultivar Delta Pine 1866 B3RF, notamos que para essa cultivar devemos ser mais firmes no uso de regulador de crescimento nessa fase inicial, pois ela apresenta um crescimento inicial bastante vigoroso e a partir dos 60 dias a cultivar começa a responder um pouco melhor a doses de regulador de crescimento. Já para cultivar Delta Pine 1857 B3RF, o manejo de regulador de crescimento ele pode ser mais leve, ou seja, é uma cultivar que tem o desenvolvimento inicial mais lento e ela é uma cultivar que aceita melhor as doses de regulador. Tanto é que durante a condução do trabalho e a conclusão, a colheita dos resultados, observamos que a diferença entre 1 centímetro e 1,5 cm ao dia, ela foi menor em termos de teto produtivo comparada à cultivar 1866 B3RF. Para ambas as cultivares, na modalidade segunda safra, a melhor janela de plantio foi a janela 2. Quando analisamos de forma isolada cada uma das cultivares, a cultivar Delta Pine 1866 B3RF apresentou a maior variabilidade entre as épocas, sendo que a maior produtividade foi obtida na janela 2, nos remetendo a ser uma cultivar bastante exigente com relação à época de plantio. Já a cultivar Delta Pine 1857 B3RF apresentou a menor variabilidade entre a janela 2 e a janela 3. Melhor produtividade na janela 2, porém nos permitiu ainda incrementos de produtividade relativamente significativos até a janela 3. E de forma geral, as duas cultivares são cultivares intolerantes a ambientes de médio e baixo investimento tecnológico. Agradecemos por nos acompanharem nessa websérie. Entre em contato com o nosso time para sanar quaisquer dúvidas que tenha permanecido e conhecer mais sobre nossos cultivares de algodão Delta Pine. JIH Sementes, qualidade e responsabilidade.